2008, o governo distribuiu renda, fortaleceu os bancos, fortaleceu as políticas sociais, a gente conseguiu se safar relativamente. Só que ninguém imaginava que a greve, que a crise fosse se prolongar tanto, a ponto de baixar o preço dos produtos primários de exportação. Petróleo, soja, um montão de produtos que dos nossos países dependem. Porque quando assumiram os governos progressistas, nós não assumimos na situação da crise dos anos 70, como era ali, não. O país tinha se desindustrializado. O neoliberalismo tinha aberto a economia, escancarado, então vieram capitais estrangeiros, comprar empresas nacionais, se instalaram aqui, e houve uma regressão do ponto de vista da industrialização. A soja passou a ter um papel importante na economia que nenhum produto primário tinha, salvo na época do café, que estava superado. Então nós passamos a ter que nos virar no comércio internacional, dependendo inclusive da soja e outros produtos primários de exportação, que dependem da oscilação do preço no mercado internacional. Esses preços passaram a baixar, porque a recessão se prolongou. A China continua a crescer a 7, 8 é muita coisa, mas está crescendo menos do que antes. Então isso acabou afetando já as nossas economias já no primeiro governo da Dilma. Então já havia sintomas de que aquela situação que o Lula falava, nunca os ricos ganharam tanto, nunca os pobres melhoraram tanto, era um jogo que todo mundo ganhava. Já não ia mais ser possível aquela circunstância. Então, no primeiro governo da Dilma, a economia se estagnou. Quando crescia era 1,5%, 2% e tal, que é o crescimento da população. No entanto, o governo, coerente com a sua trajetória, coerente o PT com a sua trajetória, continua a priorizar e estender as políticas sociais. A Minha Casa Minha Vida, 1, 2 e tal. Isso deu um desequilíbrio nas contas públicas. Agora, eleições, antes de entrar na conjuntura atual. Para resumir, teve coisas muito estranhas na eleição, né? Aquele avião foi derrubado, obviamente, né? Quando a gente ia ganhar no primeiro turno. Mas não vamos voltar, vamos deixar os episódios circunstanciais de lado, né? A verdade é que, pelo governo que a gente fez, melhorando substancialmente a situação da massa da população, era para ter ganho no primeiro turno. Acontece que o governo, entre os erros que cometeu, não democratizou em nada os meios de comunicação. Então o resultado eleitoral foi com dois cenários muito diferentes, né? Nordeste e outros setores do Brasil, onde as políticas sociais foram determinantes, mesmo o efeito dos meios de comunicação foi neutralizado. Então nós tivemos uma votação arrasadora. Em outros lugares, centro e sul do Brasil, mesmo nos setores populares, nós perdemos a eleição. Os setores beneficiaram das nossas políticas e nós perdemos a eleição porque os meios de comunicação tiveram um papel determinante. Então foram dois fatores que se equilibraram a nosso favor, por uma margem pequena, nós ganhamos. Uma candidatura horrível como a do Aécio teve 51 milhões de votos, meu Deus, dos quais provavelmente 30 milhões são de pobres ou setores de baixa classe média, beneficiários de políticas sociais. Quer dizer, nós não conseguimos acompanhar a política social, que é generosa, que é solidária, que é humanista, com a consciência social dessa massa da população. Não sabem exatamente, muita gente fala, eu me esforcei muito. Pô, e nos anos 90 você era preguiçoso, meu velho, mas ninguém teve possibilidade de argumentar e discutir com ele. Eu aproveitei a oportunidade. Pô, mas não teve muito mais oportunidade do que tinha anteriormente. Mas não tem consciência da ideia de direito, que a ideia é fundamental. Todo mundo tem direito, tenha mais preguiça, menos preguiça, tem um time de futebol, tenha outro, é um direito que todo mundo deve ter, né? Então nós não tivemos capacidade de dar essa consciência para a massa da população. Tem gente que é beneficiário de um tipo de política social e é contra outro, que tem o mesmo princípio, né? O cara está no ProUni, é pobre, vai ver que a família dele tem Bolsa Família e majoritariamente se pronuncia contra o Bolsa Família. Nós tivéssemos argumentos, tivéssemos instrumentos para expor, para discutir, no segundo argumento nós convencíamos a pessoa. Mas é um massacre enorme que buscava neutralizar os efeitos da política social. E tiveram dois elementos básicos na campanha. Um era o terrorismo econômico, que nós relativamente neutralizamos. Com a campanha de televisão, no final, até a maioria do eleitorado do Aécio estava convencido que a economia não estava ruim, não. Mas a questão da corrupção, eles sabem, é massacrante desde 2005. E não é só a ideia do PT, é a ideia do Estado, né? Eles só destacam a corrupção para demonstrar quem se mete com o Estado se corrompe. HSBC, Zelotes, eles não mexem porque é corrupção privada, aí não vale a pena. Mas o resto é dizer que nós chegamos ao Estado, nos metemos no Estado, por isso nos corrompemos e nos valemos do Estado para tirar benefício. Não vamos tentar discutir o tema,
Essa reiteração, né, de tua avó é corrupta, tua tia é corrupta, tua mãe é corrupta, gera um clima de rejeição forte em relação ao PT, os candidatos do PT. Nós não tivemos espaço, não tivemos a forma de argumentar e tudo mais, e isso foi arrasador, né? É um conjunto de desqualificações, Estado, política, partido, claro, privilegiando o PT, Dilma e tudo mais, tá, que gerou esse clima de ódio que houve no país, né? Então, esse foi o resultado eleitoral estranhamente apertado pela política social que a gente fez, né? Mas foi o resultado que teve por isso. A luta foi efeito das políticas sociais ou efeito do monopólio dos meios de comunicação e suas campanhas terroristas, né? Então, foi daquele resultado, aí veio a situação atual. Quer dizer, a interpretação que o governo deu da herança que recebeu e o que está tentando fazer para suprir essa crise, né? O resultado apertado foi um resultado que teve que ver mais com a questão dos meios de comunicação do que com outra coisa, né? Claro, o Congresso é um Congresso herdado, é um Congresso muito mais conservador do que antes. Então, democratizar meios de comunicação via Congresso não há viabilidade agora. Tem que ser redistribuição de verbas, fortalecimento de rede alternativa, de rede pública, mas tem meios para avançar nisso. A aplicação da Constituição, que proíbe, no mesmo lugar, uma família ter vários meios de comunicação, políticos com mandato não podem ser donos de meios de comunicação. O judiciário não regulamenta isso até hoje, tem que ter algum mecanismo pelo qual isso se põe em prática. A Constituição é a carta maior, né? E outro elemento novo é que, pela primeira vez na nossa história, se elege o presidente da República com todo o grande empresariado contra. Praticamente todo, né? Que empresariado não quer dizer pessoas, quer dizer proprietários do capital, já que estamos do capitalismo, né? Então, aquela arquitetura política que o Lula tinha montado se desfez. Aliança com setores do empresariado, que investiam, ajudavam a crescer a economia, até porque havia mais recursos, e, em segundo lugar, aliança com setores do PMDB, ou com o PMDB e outros partidos políticos, que davam maioria no Congresso. Essas duas alianças se desfizeram. Um grande empresariado, todo ele estava na oposição, e o PMDB passou a ser majoritariamente conservador, né? Esses são os elementos estruturais, afora o condicionamento internacional que eu falei, de baixa do preço de exportação, do petróleo, tudo isso que condiciona essa circunstância de crise, uma superposição de vários fatores de crise, em relação aos quais o governo reagiu, na minha opinião, equivocadamente, né? A principal reação do governo foi o tal do pacote de ajuste fiscal, né? Que acho que é um pacote, para falar de maneira resumida, socialmente injusto, porque recai sobre os trabalhadores, e praticamente só sobre os trabalhadores, quer dizer, que é quem menos não tem culpa nenhuma da crise, né? Então, não só não tem sentido recair sobre eles, e não tinha nenhum sentido não recair sobre o grande capital. Está na cara que dinheiro existe, né? Tanto assim que olha o sonegômetro, olha o dinheiro posto no HSBC, nos paraísos fiscais. Então, esse dinheiro existe, só que não é controlado, e além do mais, o que existe não é taxado. Então, não se faz recair os ônus da crise, porque aí mais tem dinheiro disponível e que ganha na especulação financeira. Então, socialmente é injusto o pacote, né? Economicamente é ineficiente. Cortar não leva a retomada do crescimento econômico. A gente sabe, a Europa está cortando, e não é crescimento econômico. Quanto mais se corta, mais depressão econômica, mais recessão, mais desemprego, menor arrecadação. Quer dizer, é um círculo vicioso que é negativo. E nós sabíamos, tanto assim que na crise de 2008 nós reagimos de outra maneira. Ao invés de cortar, nós investimos. A situação é um pouco diferente, mas nós não estamos usando as nossas experiências anteriores, né? E a ideia de que você cortando faz a lição de casa e depois cresce, não é verdade. Até porque, além do pacote injusto que está sendo colocado em prática, o governo ainda aumentou 6 vezes a taxa de juros. Quer dizer, como é que os empresários não são patriotas, não vão investir porque sim, vão investir onde eles ganham mais. Se nós incentivamos que o capital financeiro, que já é hegemônico em escala mundial, não chega investimento produtivo, não chega pressão especulativa de fora, nós ainda atraímos esse capital com taxa de juros altas, é um mecanismo recessivo. A Dilma tinha prometido na campanha de 2010 que ia baixar a taxa de juros ao nível internacional, 7%, para que não viesse capital especulativo, seria o que se ganha em qualquer lugar. E ela começou a baixar.
Aí veio uma campanha de prensa internacional, prensa nacional terrível contra ela. A inflação vai disparar, e o preço do tomate, e não sei o que, o governo parou e começou a subir.